Muito bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, Nos faça vencedores. Precisamos da força dEle, da palavra que Ele dirigiu a nós, que ela possa estar encarnada em nós. A palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, chamada as Escrituras, a lei. Então nós amamos o que está nela contido, porque ela nos faz bem. Oxalá todos os seres humanos pudessem ser dirigidos pela palavra, pela Bíblia. Oxalá todas as autoridades, sejam elas eclesiásticas, políticas, desde o menor cargo, o mais baixo cargo na política, até o máximo, que é a presidência, o poder executivo, os governadores, prefeitos, presidente, o legislativo, vereadores, deputados, senadores e o judiciário, que tem tantos cargos, tantas escalas, desde o soldado até o coronel, poder militar, e o judiciário, que é composto ali dos juízes, e até que chega ao Supremo Tribunal. A palavra de Deus, ela tem orientação para todos, os servos, os senhores, maridos, mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos. Se ela fosse observada como uma lei áurea de ordem e conduta da vida, seria tão bom. Então a palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, traz preceitos que nós que proclamamos amar a Jesus devemos observar, pois é ali que contém os ensinamentos dele para a sua igreja. Tomemos aqui um versículo em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. A palavra que não volta vazia antes de cumprir o seu propósito, a palavra de Deus, porque ela não é mentirosa, ela não é falsa, ela é justa, ela é pia e ela é verdadeira. Jó, no capítulo 23, 12, nós encontramos: do preceito de seus lábios nunca me apartei, as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Vejam bem que exemplo glorioso deste homem chamado Jó a respeito das palavras que procediam da boca de Deus. E estas palavras estão diante de nós, estão escritas para que nós as possamos ler, aprender e moldar-nos segundo elas.
Quão bem-aventurados são aqueles que acham estas palavras e as comem. Jeremias diz no capítulo 15, verso 16: achadas as suas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Vejam bem o significado destas escrituras. Devemos nos alimentar destas palavras, alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Ao fazer isso, o nosso gozo, a nossa alegria será completa, mesmo nos piores momentos em que nós tivermos que passar. Estas palavras estando em nós. É verdade isto. Então, elas são inspiradas por Deus. Todas estas escrituras. Então nós devemos observar. Então as escrituras se cumprem nas nossas vidas. Agora tem uma coisa. Se a pessoa desprezar as escrituras, desprezar a Bíblia, com certeza ela vai se cumprir na vida daquela pessoa também. Todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, para ali prestar conta, dar conta do que fizeram com a palavra que Deus deixou para que nós observássemos e a obedecêssemos. Aí você pode pensar, eu não tenho nada a ver com isto. Mas todos têm. Quem não é por Jesus é contra Jesus. Essas palavras se cumprem tanto para um como para o outro, como para o imprudente, como para o imprudente, como para o sábio e para o tolo. Jesus disse assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e sensato, que edificou a sua casa na rocha. A sua vida edificada na rocha das eras, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato, imprudente, que edifica a sua casa, a sua vida em areias movediças, em terrenos frágeis, porque a tempestade ela vem de qualquer forma para um ou para outro. Aí está, minha irmã, que tem procurado moldar a sua vida de acordo com as Escrituras. Então, quando a tempestade soprar, os ventos soplarem, a tempestade vir, a chuva descer e correr várias tempestades contra você, você permanece calma, serena e tranquila, pois a sua alma está ancorada atrás do véu, além do véu, ancorada na rocha das eras, nestas palavras gloriosas deixadas para nós, que aconselha, que consola, que corrige, que exorta. Tudo isso está contido aqui nesta Bíblia, a palavra de Deus. Então, a palavra sempre se cumprirá. Ninguém vai impedir que ela se cumpra. Quando a palavra diz que surgirão muitos falsos profetas e muitos serão enganados por eles, essa palavra se cumpre. Ela não está dizendo talvez surgiriam falsos profetas, dizendo e surgirão. E eles vieram todo o tempo.
Então nós encontramos isto durante os séculos passados, hoje. Profetas têm surgido com novas interpretações. Então isso tudo é mostrando que as Escrituras se cumprem. Então Paulo advertiu aos irmãos da Galácia: se eu mesmo vir e pregar um outro evangelho para vós, que seja anátema. Então ele disse: e se um anjo descer do céu e pregar algo contrário a este evangelho, também que seja maldito, anátema. Então nós encontramos aí semelhanças. Vem José Smith, um anjo, o guiando, revelando ele. Vem o Ellen White da mesma forma, com anjos acompanhando-o. E agora vem um outro profeta chamado do século XX, também o anjo lhe aparecia. Ainda que veio um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, acrescentando ou tirando que seja anátema. Estão vendo? Agora, estas escrituras se cumprem. Surgem profecias incorretas que não se cumprem. E eles seguirão essas falsas doutrinas. Porque Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e vós não me aceitais, mas outro virá em seu próprio nome e vós o recebereis. Então está desta forma. Agora, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso é que damos graças a Deus, que temos voltado para este princípio básico, aí sim, do cristianismo, a palavra de Deus. Não um sistema, não uma revelação extra, não a palavra de um anjo apenas, mas o que está escrito, que disso fugir, que seja anátema. Qualquer coisa que não está escrito aqui e aquilo se tornar como uma doutrina, fuja, porque é um anátema, é uma maldição. Seja o que for, que não estiver escrito, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então tudo que nós precisamos já está escrito, já foi deixado aqui. Então, pois nenhuma profecia, nenhuma dessas profecias que estão contidas aqui na Bíblia, ela é de particular interpretação, pois ela nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. É desta forma que nós devemos confiar nesta palavra, ainda que não tivesse nem céu nem inferno. Ao obedecer estes preceitos, nós somos bem-aventurados. Ah, que coisa! Você quer fugir desta bem-aventurança, se aventurando em mensagens extras bíblicas? Porque foi um anjo que apareceu, uma visão? Olha, fique com a palavra. A gente está sempre falando isto, porque surgem tantas coisas e as pessoas caem para aquele lado, caem para o outro lado e não se firmam na palavra. Então, meus irmãos, a nossa luta é esta. Nosso desejo é esse, e esse é o desejo de Deus também. Que você se firme nas Escrituras. Elas estão aí para nós basearmos a nossa fala, a nossa conversa, o nosso ensino, a nossa pregação, os nossos desejos, os nossos sonhos.
E não fuja disto. Quando Deus deu a lei para Israel, a lei não é só os 10 mandamentos. A lei tem mais de 600 leis, 618 por aí. Aquilo era o texto áureo, era a lei áurea de Israel, aquelas 618 leis. E eles deveriam pautar as suas vidas de acordo com aqueles preceitos. E agora, o que nós vamos fazer? Agora é a graça. A graça é misericordiosa, a graça é isto. E vai pisar nessa graça, vai abusar desta graça? Não, não é assim. Isso mostra que você não crê nas Escrituras. Viva por ela. Ame a ela. E procure viver segundo os ensinos desta Bíblia Sagrada. Não podemos fugir disto. Antes não líamos esta Bíblia. Antes você não tinha o amor que você tem hoje por esta Bíblia. Você não tinha estes preceitos da Bíblia em seu coração porque você não tinha intimidade com a palavra, não se alimentava desta palavra. E a Bíblia diz que o homem vive, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, não é só de pão. Então do preceito de seus lábios nunca me apartei. As palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. E que Deus nos ajude a amar esta Bíblia cada dia mais. E que possa abençoar o seu dia de hoje, o seu trabalho, o seu pão. Amém.